Olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Eduardo Costa, sou formador em transpsicomotricidade e hoje nós realizaremos uma live maravilhosa. Todas as segundas-feiras nós recebemos convidados muito especiais para as nossas lives, mas hoje nós teremos o professor Dr. Edgar de Assis Carvalho, um querido amigo, uma referência no pensamento complexo, que vem nos presenteando com sua presença em nossos eventos da Transpsicomotricidade e nos presenteou também com o prefácio do nosso primeiro livro, publicado em 2013. Um lindo prefácio. O professor Edgar é um pensador muito instigante e vai trazer para nós hoje algumas reflexões sobre um artigo que ele publicou recentemente, que tem o mesmo nome da nossa live, Breviário da Vida e da Morte. Vamos ver se ele já está aqui na sala, para que a gente possa chamá-lo. Sim! Vamos aguardar alguns instantes para que ele possa entrar na sala. Olá, Olá, querido! tudo Bem-vindo! bom? Tudo bem, Eduardo? Tudo em ordem, agora melhor, com você pertinho. Muita Pois é, saudade. pois é. Bom, você é muito conhecido e muitos já te amam, mas para aqueles que ainda não te conhecem, vou falar um pouquinho da tua trajetória. Ok. O professor Dr. Edgar de Assis Carvalho é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, doutorado em Antropologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, em pós-doutorado pela École de Haute Étude en Sciences Sociales, ERES, e é livre-docente pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Atualmente, atua como professor titular de antropologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é coordenador do Complexos, Núcleo de Estudos da Complexidade. É membro também do Conselho Científico da Universidade del Mundo Real, em Hermosillo, México, representante da Cátedra Itinerante da Unesco, Edgar Morin, e tem trabalhos, livros, artigos, orientações de dissertações e teses na área da teoria antropológica contemporânea e antropologia dos sistemas complexos. É também tradutor da maior parte dos livros de Edgar Morin para o português. Bem-vindo, querido! Obrigado, Eduardo. Então, queria começar pedindo a você para que, numa versão clipe, já que nós só temos uma hora para conversar, você pudesse falar um pouquinho como você chegou até o pensamento complexo, não é? Como é que o pensamento complexo te arrebatou. Bom, eu já contei isso várias vezes, né? Mas eu acho que é, é bom voltar a falar de novo, né? Esse arrebatamento que você está chamando, né? Isso ocorreu há muitos anos atrás, né? Quando eu estava fazendo meu pós-doc na França, numa área completamente diferente de antropologia econômica, e com o professor Maurice Caudelet, meu amigo até hoje. E eu fui assistir uma conferência de Edgar Morin chamada O Enigma do Homem. Eu confesso a você que, para mim, o homem não tinha enigma nenhum, que eu tinha aprendido assim na universidade. E eu ouvi o Edgar Morin pela primeira vez, ele dizendo que o homem era, ao mesmo tempo, sapiens e demes. Eu nunca tinha ouvido isso. Isso penetrou na minha consciência de uma maneira bastante intensa, e desde então, eu estou te falando nos anos 80, que eu disse, eu preciso estudar esse homem. E foi assim que começou. Depois eu o conheci pessoalmente e temos uma grande amizade até hoje. E as coisas foram prosseguindo, né? Vários encontros internacionais, várias cumplicidades com ele, né? E ser tradutor dele no Brasil também é uma coisa que me alegra muito. Quer dizer, a história mais ou menos é essa. Perfeito, perfeito. Ganhamos um pensador maravilhoso que hoje respira pensamento complexo, né? Inclusive um precursor no Brasil em relação aos núcleos de pensamento complexo. Né? O primeiro foi o Grecon, se não me engano, não é isso? Com a tua ajuda, lá com Isso aí. seis, né? Uhum.
e logo a seguir o Complexos foi fundado, não é isso? Hoje está É, fazendo 25 anos já? eu acho que mais de 20 anos, né? 20 anos, por aí. Ah, Essas datas nunca são muito certas na minha cabeça, mas já tem bastante, várias décadas. Pelo menos duas eu tenho certeza que sim. sim. Querido, o teu artigo Breviário da Vida e da Morte, quando eu olhei pela primeira vez, me causou grande impacto desde o título, né? E a leitura foi um deleite maravilhoso, e por isso eu pedi que você pudesse estar conosco para comentar um pouquinho sobre o texto, que já instiga, como eu disse, desde o título, Breviário da Vida e da Morte. Breviário é um resumo, né? Mas também pode ser o livro de ofícios, né, dos padres, onde eles recolhem então suas orações, né? Qual foi o sentido assim mais profundo para você de ter nomeado o seu texto como Breviário da Vida e da Morte? Vou contar um pouquinho o antecedente. No início desse ano, antes desse vírus zumbi, como eu estou chamando, Sim. o pessoal de Natal me convidou para escrever um texto sobre a revolta. E, na ocasião, isso era janeiro, mais ou menos, eu comecei a imaginar que eu não queria escrever um texto inteiramente acadêmico, aqueles que têm resumo, palavra-chave, aquela nota de rodapé. E me ocorreu escrever um breviário da revolta. Eu me inspirei em quem? Me inspirei no Émile Cioran, que tem um livro chamado Breviário da Decomposição. Aliás, essa foi a tradução feita no Brasil para o título em francês, que é Précis de Décomposition. Précis pode ser breviário, mas pode ser também um resumo, pode ser ideias que são lançadas aleatoriamente. E eu me inspirei no Cioran. E nesse seminário, nesse breviário da revolta, eu imaginei um simpósio imaginário, em 2040, em São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso é uma cidade linda do Rio Grande do Norte, que eu vou sempre, um dia eu vou morar lá. E esse simpósio imaginário, eu fui trazendo os pensadores. Edgar Morin, Byung-Chul Han, Michel Serres, vivos e mortos. E mandei o texto para os organizadores e eu acho que eles gostaram bastante. E vai sair em livro isso. Eu Ah, gostei, maravilha. vai sair em livro. Eu gostei dessa ideia do breviário, de breviário, inspirado no breviário da decomposição do Cioran. São pequenos excertos que você vai colocando aqui e ali. E no caso da revolta, eu bolei essa ideia do simpósio imaginário. Quando quando eclodiu a pandemia, me deu vontade de escrever alguma coisa sobre. Eu acho que as ciências sociais estão falando muito pouco dessa história toda, e eu queria me afastar um pouco do jargão da sociologia, da antropologia, das ciências humanas. E eu pensei comigo mesmo, vou escrever um outro breviário. Já escrevi o da revolta, agora vou escrever o breviário da vida e da morte. E eu tinha me deparado com uma matéria que saiu, aliás, eu falo isso no texto, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, com excertos de pensadores que eu gosto bastante, alguns não tanto, e outros regularmente, mas admiro, quer dizer, o Slavoj Zizek, por exemplo, eu gosto bastante, e vários outros. E a Folha fez um pequeno caderno, 2 páginas do jornal, com esses autores. Eu não queria entrar no mérito da qualidade da escolha das jornalistas, ficou uma matéria bem interessante. E eu disse, mas eu quero fazer outra coisa. Eu quero fazer um breviário que traga os pensadores, os filósofos, mas que traga também a literatura, as artes e a poesia. Aliás, essa é uma recomendação do pensamento complexo, né? Ou seja, você
pensar que a arte e a ciência, ou a arte, a ciência e a filosofia, podem ser entrelaçadas. Com essa ideia na cabeça, eu fui na minha biblioteca, que está aqui na minha sala, aliás, na sala dos quartos do meu escritório, só tem livro aqui dentro de casa. E comecei a olhar, pesquisar as coisas de filosofia, de literatura, e a impressão que eu tenho hoje, depois do texto pronto, é que essas fontes foram caindo na minha mão. Então entraram o Esopo, com as fábulas, o romance do Philip Roth, que é o Nêmesis, os poemas do T.S. Eliot, foram saindo, parece que os livros adquiriam uma vida própria, saindo da estante, caiu na minha mão. E eu fui juntando isso, está tudo aqui em cima da minha mesa, está tudo aqui, poemas do Carlos Drummond de Andrade, poemas do Primo Levi. Então eu fui estabelecendo um estoque de informações advindas da poesia, da literatura e das artes. Ao lado disso, tinham os pensadores que estão refletindo em 2020 sobre a pandemia, né? A maioria dos autores que estão citados aí no texto são artigos que eu traduzi, muitos deles, aliás, a grande maioria deles publicados no Observateur, no Nouvel Observateur, que mudou de nome agora, e alguns desses textos foram publicados no site do Instituto Humanitas da Unicinos, alguns, não todos. E eu peguei as revistas, que eu sou assinante da revista em papel, e fui selecionando mais ou menos os textos de março de 2020 para agora. Claro que eu dei um destaque a Edgar Morin, mas entram vários pensadores. Boris Cyrulnik, por exemplo, Edgar Morin, e muitos outros que estão citados nas bibliografias. Quer dizer, a forma de... Então, eu fui juntando esse material 2020, que são artigos, vamos dizer, conjunturais, que analisam as contradições da pandemia, e eu tinha do lado a literatura, as artes, a poesia, que me encanta muito. Me encantam bastante, né? E eu segui conselhos de alguns pensadores com os quais eu cruzei na minha vida. Por exemplo, Michel Serres, uma vez, disse para mim o seguinte: eu fiz um programa com ele, eu fiz o Roda Viva com ele, aqui em São Paulo, e ele me disse assim: nunca se esqueça de ler as fábulas. E desde então, eu sou um leitor ávido das fábulas. E, especialmente, eu tinha as edições completas das fábulas, eu tinha que escolher pelo menos uma ou duas. Eu me deparei com essa raposa que é médica, né? E depois com aquele homem, o homem malvado. O homem malvado, todos sabemos quem é, né? É ele mesmo, Jair Bolsonaro, o homem malvado. Então, essas fábulas fui fazendo uma espécie de arquivo imaginário. E quando eu juntei tudo, eu não coloquei em ordem, há uma ordem cronológica dos artigos conjunturais. Março de 2020, abril de 2020, maio de 2020. Nas obras literárias, não há ordem cronológica, elas entram ao sabor da minha sensibilidade. E por isso que o romance do Philip Roth, por exemplo, que é sobre a explosão da polio em 44 nos Estados Unidos, ele entra num pedaço aí do breviário. E com isso as coisas o texto foi ficando, foi assumindo a conformação que ele assumiu definitivamente. O que aconteceu foi o seguinte, é que ele foi publicado no site da Envolverde, que é uma organização ligada à Carta Capital, e o editor fez um belo trabalho que eu não tinha feito, o texto era
todo ele sem nenhuma ilustração. Eu mandei o texto para ele, ele perguntou se podia ter liberdade de colocar as imagens, e ele colocou as imagens, e o texto adquiriu uma nova conformação simbólica. Tem momentos que eu sempre releio esse breviário, que os breviários foram feitos para isso mesmo, para serem relidos e trilidos, e lidos de novo, você medita e volta de novo. Eu acabei de fazer essa leitura antes da gente começar a conversa. E o que acontece é que o breviário tem um aspecto dramatúrgico. O meu sonho é que pudesse haver uma peça de teatro onde os atores, eu inclusive poderia ser um deles, seriam os pensadores que estão elencados no breviário, que são 24. Eles são 24 excertos. Eu adoraria, por exemplo, fazer o Esopo, se um dia esse texto fosse para o teatro. E com a edição da Envolverde, o texto adquiriu uma nova dimensão simbólica. Eu gostei bastante do que ele tinha feito, por livre e espontânea vontade dele mesmo, né? Então, de uma maneira geral, você pode perguntar para mim assim, o que você poderia perguntar, né? O que no breviário você gosta mais? Eu ousaria dizer a você que, ao lado dos pensadores que estão aí elencados, que eu respeito muito, Edgar Morin, Peter Sloterdijk, e todos eles que estão elencados aí, que escreveram os artigos na revista francesa, eu tenho um grande apreço por eles. Agora, lá no meu coração, lá dentro de mim mesmo, eu fico com a literatura e com as artes que me dão um acréscimo de simbolização muito grande. É claro que tem você poderia perguntar, mas dos pensadores, quais que você se identifica mais? Bem, eu diria a você que eu me identifico com todos. Agora, eu escolhi a dedo um texto do Freud, escrito em 1915, que é Considerações sobre a Guerra e a Morte, onde Freud diz um negócio importantíssimo. Ele diz mais ou menos o seguinte no texto, eu não estou com ele aqui, ele está lá, mas não vou consultar, não. De memória, o Freud diz que no inconsciente todo mundo acredita na imortalidade. E que isso é uma questão bastante complicada do ponto de vista filosófico. E diz o Freud, na literatura, ele não fala nas artes, na literatura, de uma maneira geral, as pessoas se defrontam com a morte porque de uma maneira mais livre, porque num romance pode haver a morte do herói, por exemplo, pode haver a morte da mulher amada, pode ser a morte do homem amado. Então, o romance convive melhor com a questão da morte do que nós, fora dessa visão imaginária das artes. Essa frase, esse texto do Freud, que está em um pequeno fragmento, é o que ele é um guia simbólico muito grande para mim, na organização do elenco todos os pensadores. Maravilhoso. Quando eu estava lendo o texto, né, e mesmo a partir do título, eu não pude deixar de fazer uma digressão e retornar a 2004, né, retornar ao acidente que você sofreu e que gerou esse lindo livro Virado do Avesso, que eu tive a oportunidade de fazer uma resenha, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, porque como nós estamos aí vivendo essa situação terrível e todos estão nesse medo da morte, nessa dificuldade de enfrentar essa ideia, como você acabou de dizer, citando Freud, né? Como é que é para uma pessoa que viveu uma experiência pode-se dizer, de quase morte, uma experiência de risco profundo em direção à vida, diante de tudo que está acontecendo? Bom, você voltou a 2004, né? Essa data, para mim, até hoje é uma data ícone, né? Uma data que eu vi a presença da morte de uma maneira muito intensa
Quer dizer, você sabe muito bem, você fez a resenha do livro, que ficar 30 dias no hospital não é nada agradável, né? Então, eu comecei ainda quando eu tive alta, a pensar em escrever alguma coisa. Eu hoje revejo fotos minhas escrevendo os primeiros rascunhos do livro, do Virado do Avesso, ainda numa clínica que eu fiquei, porque aqui em casa não tinha meios de locomoção para cadeira de rodas, essas coisas todas, banho, etc. E eu fui para uma clínica, um residencial, melhor dizendo, e lá que eu comecei a escrever, com os pés muito inchados ainda. Eu fui quebrado, literalmente, eu fui começando a fazer os primeiros rascunhos do Virado do Avesso. E, realmente, quando o livro ficou pronto, o livro tem 4 partes, eu peguei essa ideia do Michel Serres, o Michel Serres gosta muito de escrever em 4 blocos, eu me senti muito aliviado, quer dizer, e eu lembro nitidamente que, no lançamento do livro, foi o Einstein inteiro. O Einstein inteiro, não, os meus médicos, os enfermeiros, os cuidadores. Os médicos ficaram muito próximos de mim, 30 dias, né, se vendo todo dia, etc. Aí um deles, que foi o responsável por várias cirurgias minhas, ele virou para mim e disse assim, brincando, né? Ele disse assim, olha, a gente veio aqui para ver se o que você está falando da gente é verdade ou mentira. Porque o paciente acaba não tendo voz nessa coisa hospitalar, né? E colocar a experiência objetivada num texto foi bastante interessante. Nunca me esqueço de um lançamento do livro em Natal, onde um ator que é muito próximo de mim, da Ceiça também, fez uma performance no lançamento. Foi um negócio performático muito interessante. Ele entrou na galeria de arte onde o livro foi lançado, envolto em pedaços de esparadrapo, foi muito interessante. Então, o livro teve vários desdobramentos, né? Ele foi lido nas UTIs dos hospitais, ele foi lido nas cabeceiras das camas dos pacientes. Eu dei várias entrevistas na época para instituições que trabalham com transplante. Então, o livro teve vários desdobramentos. Eu, de vez em quando, volto ao livro e leio um pedaço, para me lembrar desse episódio que mudou minha vida para sempre. Eu acho que, depois de 2004, eu sou um homem diferente. Eu passei a ser um pouco menos certo de mim mesmo, mostrando que a vida da gente está sempre por um fio. Quer dizer, agora você tem nessa pandemia a presença forte da morte, né? Quer dizer, a morte que botou a cara para bater de novo, né? E todos nós sofremos disso, sofremos da angústia da morte, da vida, etc. No breviário, eu achei que eu deveria fazer uma introdução e eu fui me inspirar num texto do Heidegger, que é O Ser e o Tempo, que é um calhamaço de mais de 700 páginas, onde o Heidegger fala do ser aí. Quer dizer, o ser aí é essa história da cotidianidade. Então, os textos são textos sobre os cotidianos. Pouco importa se esses cotidianos são de 2020, como os artigos dos filósofos que estão aí, elencados, como também as fontes literárias, que também são o cotidiano, que, de certa maneira, se defronta com o espectro, com a angústia, com o medo da morte, que todos nós sabemos. Tem na antropologia uma observação que é feita de que nós somos os únicos seres vivos que temos consciência da morte. Sabemos que um dia vamos morrer, mas não sabemos quando. Hoje, essa discussão já está um pouco superada, porque, ao que tudo indica, primatas não humanos já têm consciência da morte também, o que abala o nosso antropocentrismo.
Aliás, a pandemia deu de novo um abalo no antropocentrismo. Nós não somos o centro de nada. Aliás, nunca fomos, né? Mas acreditamos que éramos o centro de tudo. Muito poder, muita ciência, muita técnica, muita indústria, muito Estado. É o famoso quadrimotor de Edgar Morin, né? Então, Edgar Morin diz que a mundialização, o título do texto dele é esse. A mundialização é um fenômeno sem solidariedade. Não há solidariedade na mundialização. Morin escreveu um livro que eu traduzi no ano passado, chamado Fraternidade. E tem um subtítulo interessante que se chama Para Resistir à Crueldade do Mundo. E o Morin sempre fala, sem solidariedade, o mundo não vai para frente, o mundo não vai caminhar, né? Então, essa ideia do Morin é uma coisa que sempre bate muito martela na minha cabeça. Eu traduzir recentemente, não está no breviário isso, um texto do Morin que faz parte de um processo, melhor dizendo, de um projeto da editora Gallimard de fazer o que eles chamam de panfletos da crise. Em francês tem uma palavra, por exemplo, j'accuse, eu acuso do Émile Zola, é um panfleto para ser distribuído nas ruas, etc. O do Morin, então a editora Gallimard disponibilizou esses textos que são pequenos, mais diretos, para quem quiser acessar. Eu traduzi esse do Morin, que se chama Um Teatro de Incerteza, que está publicado pela Unicinos de Caxias do Sul, no Instituto Humanitas. Então, o Morin sempre me alerta com essa questão. É preciso solidarizar mais. Sem solidariedade, o mundo vai caminhar para trás. É o que nós vemos agora, né? Então, o que eu fui buscar também nos poemas, por exemplo, coisas que me surpreenderam enormemente. Há um poema do Machado de Assis, por exemplo, que é emocionante, o poema dele. Há um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama O Sobrevivente. Parece que o Drummond, o poema escrito em 1924, se não me engano, parece que o poema está batendo na nossa porta, é um poema para hoje. Porque a literatura e as artes são transhistóricas, elas são eternas, elas são universais. Então, quando você pega um poema do T.S. Eliot, né, A Terra Devastada, de 1922, você diz, parece que o T.S. Eliot foi transplantado para 2020, está falando de hoje, do que está acontecendo com todos nós. Então, isso... Há um outro autor que me... Bom, Primo Levi. Primo Levi tem um livro que se chama Isso é um Homem, né? E o livro se abre com um poema chamado Isso é um Homem, que está no breviário. Uma coisa impressionante, é emocionante, é atual, é histórico e, ao mesmo tempo, não histórico. É simbólico e, ao mesmo tempo, real. É imaginário e, ao mesmo tempo, social. Então, a literatura, você pega, por exemplo, o texto do Tolstói, Os Últimos Dias. É um pequeno fragmento do livro que parece que nós estamos em junho de 2020. Então, a literatura ela tem esse papel de nos trazer nos chamar para o presente, mesmo que ela fale do passado. Bom, é claro, você tem aí o texto base, que é A Peste, do Camus. Esse texto é outro texto que é emocionante do ponto de vista narrativo, mas emocionante do ponto de vista do que ele coloca sobre os efeitos da peste, que nós estamos vivendo também, né? Então, a literatura... foi a coisa mais difícil que teve para mim foi selecionar do Esopo qual fábula eu ia
eu ia colocar. E, se você me permite, nessa edição aqui, é uma edição nova, muito bonita, da Cossack Naif, que é diretamente traduzida do grego, e são 383 fábulas. Eu li as 383, avidamente. Avidamente. Então, eu poderia fazer um breviário Só com Esopo. só com Esopo. Só com Esopo. E eu não sabia qual eu ia colocar. Uma vez, os primeiros rascunhos do breviário, eu conversei com a Ceisa lá de Natal, ela disse: por que você não junta as fábulas num Esopo só? E eu disse para ela: não, porque a rã médica e o homem malvado são duas tonalidades diferentes da questão. Mas foi muito difícil para mim selecionar qual fábula encontrar. Por exemplo, no Esopo, olhando hoje, antes da gente começar, tem uma fábula que é, se não me engano, a 300 e tanto, nem lembro mais, é sobre Prometeu. Eu tenho essa fábula mais ou menos na minha cabeça, e quase de cor, eu vou tentar sintetizar. Diz que Prometeu criou os homens, Zeus mandou que Prometeu criasse os homens. Mas antes disso, a Terra era toda habitada por animais irracionais. E Zeus disse ao Prometeu, pediu a Prometeu para ele criar animais racionais. Ele achou interessante a ideia, mas e criou animais racionais, criou o homem, que só tinha animais na Terra, mas com almas bestiais. Quer dizer, essa ideia da alma bestial é o que a gente vê hoje nas declarações dos nossos ministros. Você olha o ministro da Educação, por exemplo, Abraham Weintraub, você pensa que esse homem tem uma alma bestial, como o Esopo fala. Você olha o Ernesto Araújo, você olha o ministério inteiro, você fica... É um conjunto de almas bestiais. Então, o Esopo, para mim, foi foi difícil escolher dentre as 300 e tantas essas duas. E a rã médica é uma fábula muito... Ela está integral aí. Ela é uma fábula muito curtinha e que diz tanta coisa. Né? E o Maravilhoso. Pois é, e o homem malvado também, né? Quer dizer, claro, estava direcionado para quem lê, identifica quem é o homem malvado que nos governa. Né? É verdade. Você menciona a questão do governo, claramente, né? Você, inclusive, nomeia o nosso presidente de psicopata. Você, a partir do nosso olhar, do pensamento complexo, como é que você vê esse desfecho aí? Como é que você está vendo essa situação e o que você vislumbra de desdobramento para isso? Será que nós vamos conseguir realmente destituí-lo? O que você acha que está Olha, no panorama aí? eu ando refletindo bastante sobre isso. E eu fiz uma leitura bastante cuidadosa de um texto do Freud, onde ele traça o perfil psicológico do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. E esse texto me deixou bastante esperançoso. O Wilson não foi impedido de governar, mas ele era portador de uma psicopatia muito grande. Isso é diagnosticado pelo Freud nesse texto que ele escreveu com um diplomata, cuja mulher foi paciente do Freud, etc. E tal, mas ele vai narrando episódios do presidente Wilson que davam sinais claros de psicopatia. E eu fui olhando
o Bolsonaro, em algumas fotos, em algumas expressões, em algumas declarações, né? Nós estamos diante não de um psicopata, mas de um indivíduo portador de uma psicopatia grave, de falar as insanidades que você é obrigado a ouvir. Então, eu não sei se isso não é... Outro dia me disseram que havia uma ideia de pedir um exame de sanidade mental ao presidente. Veio do Miguel Reale Júnior. Recebi essas notícias pelo WhatsApp, de que havia uma ideia, que não foi levada à frente, de submeter o presidente a um exame de sanidade física, mental. Sanidade físico-mental. E, certamente, isso poderia ser uma das possibilidades do impedimento. Mas eu não acredito na situação política atual que isso vai acontecer, dada a inconsistência da representação política no Brasil. O ideal seria que isso pudesse acontecer, mas eu não acredito pessoalmente nisso. Me surpreendeu muito, por exemplo, a declaração do PSDB de ontem, de que o impeachment é alguma coisa... Nada é impossível na vida, né, Eduardo? Nada é impossível. Porque esse governo, se você pega as áreas, se você pegar as áreas relações exteriores, educação, meio ambiente, e juntar tudo isso, você fica assustadíssimo com o que esses caras dizem e jogam na nossa cara todos os dias, né? Eu acho que é uma coisa muito, muito grave. É uma psicopatia paranoide, eu diria, né? Sem tentar diagnosticar. E eu estou lendo um livro, eu já fico pensando no próximo breviário. Estou lendo um livro muito interessante de uma jornalista alemã, chamado Sonhos no Terceiro Reich. Essa jornalista, ela coletou os sonhos do Terceiro Reich, de 300 sonhadores ou sonhantes, de 1933, na Alemanha, a ascensão do Hitler, até 1939. Ela era judia, então ela se mandou para os Estados Unidos e levou todo o material do livro para os Estados Unidos. Ela depois trabalhou com a Hannah Arendt, foi tradutora da Hannah Arendt, uma pensadora que eu adoro mesmo. Eu acho Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal, um grande livro do século XX, um grande livro. Nós estamos diante da banalidade do mal, né? E esse livro foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1966. E no Brasil, ele saiu publicado em 2016, se não me engano. Acho que é essa a data do Brasil. Mas, de qualquer maneira, estou terminando hoje. Estou terminando a leitura do livro. Então, ela vai colocando os 300 sonhos. São sonhos que mostram o que um regime político pode fazer no inconsciente das pessoas. É um negócio impressionante, é um grande livro. Esse livro talvez seja um dos melhores livros do ano, porque é um livro curto, não é muito espesso, não, de páginas, mas são os 300 sonhantes que ela vai elencando. São sonhos bastante apocalípticos sobre o que o regime de exceção, o que um estado de exceção faz no inconsciente das pessoas, ou faz com que as pessoas sonhem com isso, né? A gente poderia fazer uma pesquisa grande sobre os sonhos. O que será que os brasileiros estão sonhando? Bom, eu sonho demais. E tenho meus diários de sonhos, meus cadernos de sonhos. Vários cadernos. Eu tenho sonhado com coisas bem extremas, bem graves.
bem graves. Mas isso seria uma outra coisa, né? A gente fazer sonhos sobre o governo Bolsonaro. Também seria interessante, copiando a ideia da jornalista, né? É verdade. Alguns falam que pode ser perigoso atribuirmos uma psicopatia ou qualquer outra patologia ao presidente por conta de transparecer um projeto, né? Quer dizer, as ações dele, do governo dele, transparecem um projeto muito retilíneo de destruição, né? Quer dizer, talvez camuflado por essas performances que eles acabam concentrando a nossa atenção, enquanto isso a destruição vai se dando, né, de uma maneira muito avassaladora, como está acontecendo na Amazônia, como está acontecendo nas universidades, né? Mas eu entendo e concordo com você que realmente a performance dele traz muito esse perfil, né? Traz muito essa caracterização, né? Ou do psicopata, ou do sociopata, né? Uma das duas É, caracterizações. eu não gostaria de, de classificar, de patologizar. Agora, que há alguma coisa muito, muito grave do ponto de vista psíquico, é óbvio que sim, né? Sim, bem, Agora, nenhuma liderança política é eterna, né? Os algozes se foram, né? No livro da Hannah Arendt, quer dizer, o Eichmann em Jerusalém, quer dizer, é um belo libelo, né, contra... Eu lembro que uma das frases mais sérias do livro da Hannah Arendt é que ela diz uma coisa que custou-lhe muitas críticas dos colegas do Departamento de Filosofia, dos próprios colegas dela, que estavam dizendo que ela estava do lado do Eichmann, porque ela disse que o nazismo tinha tirado do Eichmann a capacidade de pensar. Então, para ele podia mandar o judeu para um campo de concentração ou para a morte direta, porque o nazismo retirou dele a capacidade de discernimento. Eu acho que qualquer regime autoritário quer fazer isso com a gente também, tirar a capacidade de discernimento, né? Por exemplo, declaração do ministro da Educação de ontem, que está nos jornais de hoje. Eu sou um leitor de jornal de papel, eu leio o Estado, a Folha, em papel, e assinei digital o Globo por causa da coluna da Ruth de Aquino, que é uma jornalista maravilhosa, que escreve no Globo toda sexta-feira. Por causa disso, porque estava confinado em casa, eu fiz a assinatura digital. E sempre a declaração do Weintraub de ontem era o seguinte, que ele detesta sociólogos, antropólogos e que tais, detesta as ciências humanas, né? Talvez por considerá-las como ciências inúteis, né? Inúteis, né? E a declaração é nítida, quase aspas, eu detesto antropólogos, sociólogos, etc., etc., que não adianta para nada, né? Então, mas a minha esperança é que os algozes um dia vão ser destronados. Acho que foi assim na ditadura militar do Brasil, foi assim com Hitler, foi assim com o nazismo, né? As lideranças autoritárias, mais cedo ou tarde, elas acabam sendo destronadas. Essa é a minha esperança. Essa é a minha... Eu aposto nisso. Eu quero acreditar nisso, nessa possibilidade. E eu acho que o pensamento complexo, ele nos dá como é o pensamento da incerteza. O Morin sempre diz, as teorias, os conceitos são sempre biodegradáveis, eles não são eternos. Quando os conceitos e as teorias se solidificam, eles viram dogmas. E o pior inimigo do avanço do conhecimento é o pensamento dogmático. Que é esse o pensamento do governo. O pensamento do governo é um pensamento dogmático. Eles acreditam naquilo que falam e quer que
todo mundo adira a esse tipo de discernimento. Felizmente, ainda há pessoas, uma grande porcentagem, das quais eu me incluo, você, uma porção de gente, 70% da população brasileira acha que 70%, mas nós temos ainda 30%. Né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. E a fábula do Esopo nos leva a esses caminhos. Você lendo, por exemplo, o poema do Eliot, A Terra Devastada, nós estamos aqui no Brasil vivendo terra, nós somos uma terra devastada, como o Eliot escreveu nos anos 20. Né? Então é isso, eu acho que sempre o princípio esperança sempre anima as minhas reflexões. Né? Eu ordeno as coisas que eu escrevo, por isso que eu optei pelo formato breviário. Porque o breviário, ele traz considerações de outras pessoas que devem ser lidas e relidas e trelidas por todos nós para que a gente vá assimilando esse tipo de discernimento que os intelectuais, os filósofos, os escritores, os artistas nos dão. Né? Você sabe muito bem que eu trabalhei com a doutora Anísia da Silveira, né, e você sabe que a Nise adorava o poder das imagens, não é isso? Quer dizer, o que ela criou naquele Instituto de Psiquiatria foi uma coisa impressionante. Né? Ela tirou a onipotência do médico e botou tintas, e botou cerâmicas na mão dos pacientes, dos clientes, como ela chamava, e dali brotaram verdadeiras epifanias artísticas. Né? Ainda a arte ela era um caminho importante, a literatura, o cinema, principalmente. Né? Eu acho que tem uma coisa interessante que está acontecendo. Bom, eu sou um cinéfilo inveterado e se você perguntasse para mim assim, o que você sente mais falta nessa pandemia? Estou há 3 meses dentro de casa, só saio aqui no quarteirão aqui do meu prédio, é o cinema. O cinema, eu sinto uma falta do cinema real, mesmo que os streamings andam aí colocando a gente a par de um bom cinema, né? O Festival Varilux está abrindo o streaming grátis, o Belas Artes aqui também abriu, mas não é igual ao cinema, né? Sim. Então o cinema sempre nos dá essa entrada no imaginário. O Morin tem um livro chamado O Cinema ou o Homem Imaginário. E ele diz uma coisa interessante, ele diz, toda vez que você sai do cinema, você nunca sai um homem igual àquele que você entrou. Você é outra pessoa. Você viu outra coisa, você viu outras imagens, você viu outras sociedades, você viu outras formas de amar. E isso é que é importante na vida da gente. Né? Então, eu fiquei muito emocionado com os poemas do Machado de Assis. Foi difícil também selecionar este que está aí no breviário, porque eu fui um leitor muito ávido dos romances do Machado, mas eu não tinha lido a obra poética. Eu li agora a obra poética. Isso me deixou num dilema também, parece as fábulas do Esopo. Qual poema escolher? Qual poema escolher? Porque cada um que eu li, eu dizia, isso tem que entrar no breviário, aquele outro tem que entrar. Eu escolhi esse aí, que eu acho que é mais emotivo, mais emocional, né? Eu incluí um poema também de um colega meu da PUC, que é poeta, que é o Edmilson. E é interessante, eu coloquei exatamente porque uma das reflexões que esse colega está fazendo, ele está escrevendo poemas. Né? Então, ele é muito... Eu disse, eu vou botar esse poema dele, que é um poema muito bonito, muito intenso também, uma carga simbólica bastante significativa. Gosto bastante. Poderia ter incluído outros poemas dele,
Eu sou, acho que ele tem 5 livros, fiz o prefácio de todos os livros dele, com muito prazer, por sinal. E eu achei bom botar um poeta brasileiro, bom, já tem o Drummond aí, mas poeta jovem, Eu que é fiquei muito professor da curioso. PUC. Eu ia te perguntar, eu fiquei muito curioso, eu achei muito bonita a poesia dele, mas não o conhecia, então É, fiquei curioso. é. Querido, infelizmente o papo está maravilhoso, eu quero te Pois agradecer é, o tempo corre. demais. Estamos Ok. quase chegando no finalzinho e apareceu uma pergunta aqui que parece bastante pertinente, que diz: em seus sonhos nos tempos pós-pandemia, a humanidade se apresenta mais generosa, mais solidária? Ando me perguntando isso, viu? Eu acho o seguinte, vou ser breve, mas eu vou recorrer mais uma vez ao texto do Freud sobre o narcisismo, onde ele diz que o homem tinha sido abalado 3 vezes, a convicção da centralidade do antropocentrismo. Uma condição humana, vamos dizer assim. Uma vez, quando soubemos que a Terra não era o centro do mundo. Um grande abalo. A segunda vez, quando soubemos que viemos do outro. Viemos dos primatas, nossos primos, os primatas não humanos. A terceira ferida, quando soubemos, quando nos conscientizamos que por tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente diz, há uma nuvem do inconsciente que comanda as nossas ações e que, às vezes, a gente recalca as, as, as decisões e não conseguimos levá-las à frente. Mas agora, eu sempre acho que há uma quarta ferida narcísica, que é essa do destronamento total do antropocentrismo. Nós não somos o centro nem da Terra, nem de nós mesmos, e eu acho que nós temos que aprender isso de novo, que reaprender isso de novo. Nesse último livro do Morin, traduzido por mim, é um livro muito pequeno, é a questão da fraternidade. Ele substitui uma ideia de um homem melhor, um homem pós-pandêmico, mais generoso, por um homem mais fraterno, que a fraternização ela pode nos ajudar a combater a crueldade do mundo. Que a crueldade do mundo está aí na nossa frente, não só pelo vírus, não só por isso, mas a crueldade generalizada na política, na cultura, etc. Então, se nós fraternizarmos a condição humana, talvez a gente possa ser uma espécie mais digna diante dessa evolução que vai continuar e que talvez muitos de nós não saibamos que futuro nos aguarda. Aliás, essa ideia do futuro sempre é uma ideia muito cara para mim, né? E eu não posso deixar de me referir aqui a Ilia Prigogine, quer dizer, Ilia Prigogine que está no Simpósio da Revolta, que tem mortos e vivos, né, também. Como aqui também, né, no Uhum. Breviário da Vida e da Morte. Mas o Prigogine tem um texto muito interessante chamado O Futuro Está Dado, ele faz uma interrogação. Ele diz, o futuro não será jamais dado de presente para nós. Nós é que temos que nos empenhar em um futuro melhor, mais fraterno para todos, mais solidário para todos. Eu acho que é isso que a gente espera que talvez possa vir a acontecer. Combina com a fábula do Esopo, do homem Combina malvado. com combina com a palavra do Esopo. Querido, nós estamos realmente na reta final. Eu Ok. achei, só uma curiosidade, eu achei tão singelo você dedicar o breviário a Aldir Blanc e a Flávio Migliaccio. Foi um momento, você ficou tocado pelas mortes deles naquele momento? O que que O te levou a breviário, dedicar esse o lindo trabalho? breviário boa questão. O breviário já estava pronto quando as mortes do Flávio e do Aldir advieram, né? Quer dizer, então
me veio à cabeça essa homenagem, né? Dedicar a dois, eu vou chamar de dois seres humanos, quer dizer, que levaram a existência deles, todas na questão da arte, né? Eu ontem estava ouvindo uma canção do Aldir Blanc, cantada pela Nana Caymmi, que é, né, o negócio do tempo. Né? É um negócio tão bonito. Então, é muito bonito. Foi trilha sonora de uma novela da Globo até. A Hilda Furacão, é isso, que a Nana cantava a abertura da novela. Então, eu decidi fazer isso. Eu nunca tinha feito nos meus textos uma dedicatória a dois artistas, assim, com essa que veio. Eu fiquei muito emocionado com a morte dos dois, né? Do Flávio Migliaccio, aquela coisa que ele desistiu de viver, é um negócio tão pungente, tão trágico, né? E por isso a dedicatória. Eu achei que eu tinha que dedicar a esses dois maravilhosos representantes das artes no Brasil. Foi um lindo gesto, querido, um lindo gesto. Bom, estamos realmente encerrando agora. Eu quero mais uma vez te agradecer demais. Eu acho que as tuas palavras, elas iluminam o nosso caminho, esse caminho de incerteza plena, né, de um devir totalmente em aberto. E vamos torcer para que a gente, primeiro, que a ditadura não dure muito, e que a gente possa realmente se fraternizar, né, para poder tornar esse planeta mais humano, né? Morin diz que nós ainda não terminamos o nosso processo de humanização. Exatamente. Avançar nesse processo. E queria te pedir as tuas palavras finais, para se despedir do nosso grupo aqui que está te assistindo e também para aqueles que vão te assistir depois em vídeo. Bom, eu queria te agradecer muito. É a primeira vez que eu faço uma live, viu? Eu sou assim meio bicho do mato com essas coisas. Eu gostei de fazer, acho importante. Fizemos um ensaio de manhã para ver se dava certo, se não dava, né? Mas minhas palavras finais é que todos leiam esse breviário várias vezes e procure extrair dos pensadores alguma coisa para si mesmo, guiar a sua vida por algumas das ideias que brotam desses textos. Então, eu acho que porque os breviários foram feitos para isso, né? Nós somos os clérigos, então temos que ler e reler várias vezes. Eu já li esse breviário várias vezes e cada vez que eu leio, fiz isso hoje antes da gente começar, eu vou descobrindo uma coisa nova, descobri um erro de digitação também, mas e isso faz parte, né? Mas é isso que eu poderia dizer. Fraternizar. Aí eu estou com o Edgar Morin, concordo com ele em gênero e grau, que a fraternização é uma possibilidade de resistir à crueldade do mundo. Eu acho que isso é que a gente está precisando. Um pouco mais de força, um pouco mais de vigor, um pouco mais de vigor simbólico, inclusive, para enfrentar a crueldade que está assim, em cima das nossas cabeças. Não é isso? Eu queria te agradecer pelo convite, obrigado. Dar um abraço aí em todo mundo aí da Transpsicomotricidade, tá bom? E foi um prazer. Prazer enorme foi meu, querido. Receba o meu abraço fraterno. E estamos juntos aí nesse caminho, nesse caminhar. É uma honra ter você como amigo, ter você como referência. É muito, muito bom mesmo trocar com você. Um beijo no coração. Obrigado, Eduardo. Outro. Até o próximo encontro. Até a próxima, querido. Tchau. Tchau, tchau.